Teses para o século das falsidades. Capítulo 1. Inevitabilidade da eficácia da crença. Mesmo quando se acredita em algo que não existe, os efeitos do mesmo ainda ocorrerão e aqui consta o porquê. Durante os últimos anos, certos campos da humanidade têm recebido destaque. Dentre eles, métodos integrativos de medicina, assuntos relacionados à misticidade e a pluralidade de crenças, ao serem tais religiosas ou não, e a mesma discussão que sempre habita as redes. É verdade ou falácia? Entretanto, a tese que venho defender aqui e hoje inviabiliza a validade da pergunta em questão, justamente porque mesmo quando algo não existe, os resultados e consequências em objetivo ainda assim ocorrem, ao depender somente do indivíduo que crê. Ou seja, mesmo não existindo, funciona de qualquer maneira. Um exemplo disso é a distinção entre pessoas religiosas e não religiosas. Enquanto, em sua maioria, um dos grupos se posicione de forma otimista em relação à vida, o outro assume posição neutra ou até mesmo negativa, e é justamente aí que entra o ponto principal. Alguém que acredita em algo maior crê que existe uma razão para todos os males, acredita que nada é em vão e que, entre aspas, Deus escreve certo por linhas tortas, de forma que cultiva a esperança no corpo e alma de que, seja qual for a dificuldade, tempos melhores virão. A questão é que tempos melhores são inevitáveis, bem como os ruins, visto que a alternância é constante. Portanto, a crença permite que essas pessoas permaneçam esperançosas, e quando coisas boas e desejadas acontecem, esses indivíduos atribuem as mudanças primeiramente a Deus, ou seja, a própria crença. Enquanto isso, uma pessoa que não crê na existência de algo maior apenas continua alheia às situações e não se afeta pelas ocorrências. De forma semelhante, isso se aplica em todos os casos possíveis. Além do otimismo claro, a crença também provê efeitos que vêm diretamente do poder da mente sobre o corpo. Em outras palavras, uma pessoa pode crer tanto em algo que em certo ponto acaba se tornando verdade. Recentemente foi feito um estudo que aponta a possibilidade de que a acupuntura tenha mecanismos de funcionamento semelhantes ao do efeito placebo. Este consiste no caso de que, em testes de eficácia de vacinas, por exemplo, um grupo recebe apenas placebo, uma substância que não causa nenhum efeito, ao achar que recebem a vacina em questão. Observa-se, então, uma melhora considerável nesses pacientes, devido à crença de que receberam o medicamento ou vacina, quando na verdade não o receberam. Em suma, acreditar na cura pode bastar para melhorar o quadro médico de alguém. E é aí que entram as crenças religiosas e místicas. Acreditar na eficácia de um cristal, por exemplo, pode ser suficiente para que seus efeitos realmente ocorram, já que a mente consegue reproduzir um mecanismo semelhante ao efeito placebo. Mesmo se no futuro comprove-se a eficácia ou não dos cristais, ainda assim a sua presença teve as consequências esperadas e, portanto, funciona. O que quero dizer é que o cérebro humano apresenta tal supremacia em relação ao corpo que basta uma crença pura e única, mesmo que irreal, para que exista e tenha seus efeitos. No plano universal, o crer pode se tratar apenas de uma invenção dos sentidos humanos, mas a partir do momento que a crença genuína, todas as consequências esperadas acerca da mesma se concretizam, justamente pela vigência de um, abre aspas, efeito acreditar.